Sabe aquele livro que te vira do avesso e te faz te enxergar de verdade e traz à tona todas as respostas que você sempre procurou? Esse livro é O Efeito Sombra e hoje eu vou contar a minha experiência de leitura para vocês nesse vídeo. Vocês podem ver que a capa tá, suja, porque eu li ele de verdade. Confesso que eu precisei sair da minha zona de conforto, porque ele é um livro bem complexo e conforme você vai lendo, ele vai esfregando as verdades na sua cara e você tenta um pouco parar de ler ou desistir do livro. Ele é diferenciado, vamos se dizer assim. Mas o efeito sombra, ele fala muito sobre sua sombra. E a primeira percepção que eu tive do livro foi que todo mundo tem uma sombra. E isso, por um momento, me acalentou bastante. Que eu não sou a única pessoa que tem sombras da própria vida, né? Que eu não tô sozinha nessa jornada. E isso te traz uma energia, uma certeza de que você está no caminho certo. E que nesse processo você pode encontrar outras pessoas. Ele trouxe luz a uma sombra que existia em mim e que eu acredito que possa ser que existe em cada um de vocês. Eu vou contar a minha experiência com esse livro. Primeiro eu vou contar a experiência que eu tive em relação a outra pessoa. Durante o processo do livro, ele fala que é muito comum você encontrar sombras e que você precisa trazer luz à sombra e não criar outras sombras durante o processo. E quase lá no final do livro, na página 226, ele chegou na parte que mais doeu em mim, que é perdoe a si mesmo e perdoe aos outros. Perdoar os outros se torna fácil quando você precisa perdoar a si mesmo. É aí que dói. Perdoar a si mesmo. Porque perdoar outra pessoa, você consegue criar justificativas, às vezes racionais, às vezes emocionais, que te dão um respaldo para você de fato perdoar aquela pessoa. Ah, é porque não estava num bom dia, porque estava tendo um momento difícil. Você consegue perdoar, mas perdoar a si mesmo é um processo muito bem mais complexo, muito bem mais doloroso. Eu não vou te falar que você trazer luz à sua sombra e perdoar a si mesmo vai ser um caminho fácil, porque não é. Não é mesmo. É desafiador, é doloroso, é difícil. Você vai ter momentos que você não vai se reconhecer no próprio espelho, porque você está trazendo à tona tudo aquilo que você, por um bom tempo, guardou debaixo do tapete. Todas aquelas vezes que você reprimiu todos aqueles sentimentos, aquelas emoções. Isso é um processo difícil, doloroso e desafiador. E apesar de você saber que outras pessoas também têm essa sombra, é um processo solitário. Você vai precisar passar por ele sozinha, porque só você pode perdoar a si mesma aquilo tudo que você fez. Só você sabe no seu íntimo que você precisa perdoar e como perdoar e quando perdoar. E nesse processo da leitura do livro Efeito Sombra, tem uma parte muito importante que a autora fala e eu me identifiquei. Tudo aquilo que você enxerga como sombra no outro, um defeito, um ponto fraco, tudo aquilo que te incomoda, é uma sombra, sim. E se te incomoda, é porque você também tem essa sombra. Nós somos espelhos um do outro. E se tem algo que incomoda alguém, é porque dentro de você também existe essa sombra. Perdoar a si mesmo é todo esse processo e perdoar os outros também é uma parte muito importante que é citada no livro. Perdoar os outros, eu tenho uma pessoa
que a sombra dela sempre me incomodou. E eu me identifico com a sombra dela, porque eu acredito que é uma sombra que existe dentro de mim. E no livro, a autora sugere que você traga luz à sombra daquela pessoa em um formato de perdoá-la. Então, durante o processo de leitura, eu busquei entender o que aquela sombra me trazia tanto incômodo. E eu pedi luz àquela sombra. Pedi entendimento para que eu pudesse perdoar aquela pessoa e, de alguma forma, com a minha comunicação, com a forma de conversar com aquela pessoa e tentar entender o que há de trás daquela sombra. Toda sombra, ela vem de uma história, e na maioria das vezes uma história triste, um motivo triste, assim como as minhas. Então, a partir do momento que eu trouxe luz a essa sombra e eu consegui perdoar essa pessoa e tentar entender essa sombra dela, nesse processo eu também me perdoei. E disso surgiu uma amizade verdadeira. Eu poderia ter somente ignorado a sombra dela e seguido a vida, mas seria mais um daqueles problemas que eu colocaria debaixo do tapete, daqui a alguns anos teria que resolver. Então, o maior ensinamento do livro é esse processo: perdoar a si mesmo e perdoar os outros. Trazer luz à sombra de cada um que existe dentro de nós e não tentar apagá-la, mas sim entender e acolher a minha sombra e a sombra das outras pessoas. Esse é um livro que com certeza eu vou ler mais algumas vezes, porque ele é bem complexo e traz à tona muitas verdades, então ele vai ficar na minha estante para possíveis leituras. Se você já leu esse livro, se você teve alguma experiência como essa que eu tive, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, acredita que essa mensagem, essas palavras, alguém precisa ouvir, compartilha com essa pessoa, tá bom? Se você ainda não leu esse livro, coloca na sua lista de leituras para esse ano, para o ano que vem. E se inscreva no canal. E a partir de agora, oficialmente, teremos vídeo toda semana nesse canal. Então, eu quero que você faça parte dessa comunidade, que você possa me ouvir. Beijos e até o próximo.